Eu nasci na roça, vou compartilhar com você aqui essa experiência. Eu nasci e cresci na roça mesmo, no interior. E lá, todas as pessoas daquele lugar, daquela região, né, da região onde eu nasci, da região onde eu cresci, todas as famílias viviam a mesma realidade, vivia a mesma experiência, vivia o mesmo contexto. O meu pai, ele era um homem de muito... Meu pai era definido com uma só palavra, a palavra que as pessoas definiam meu pai era... até mesmo os que conhecia ele e os que não conhecia, os que conhecia ele antes dele nascer e os que conheceu ele depois que ele nasceu, né? Os mais novos e os mais velhos, todos de uma certa região, de um meio da região, em toda a região, até, né? Todos conheciam ele pela mesma palavra, definiam ele pela mesma palavra, chamava-se sistemático. Naquele tempo eu não entendia. Sistemático era um homem que, na linguagem deles, era um homem que não conseguia conviver no tumulto, não dava para ele, ele não suportava mentira. Meu pai não suportava injustiça, ele não gostava de pessoas falsas, ele não gostava de mentira. Meu pai era muito honesto. A palavra do meu pai era sim, sim, não, não. Então, eu creio hoje em dia, depois que eu aprendi, que meu pai tinha muito temor a Deus. Ele não conheceu o Evangelho, né? Ele não chegou a conhecer Jesus, experimentar, né, dessa presença do Senhor, mas ele tinha muito temor a Deus. Inclusive, ele dizia assim para mim: minha filha, você não pode falar que é crente se você não for. Para você falar que é crente, você precisa ser, e ser de verdade. Então, para eles, inclusive lá naquela região, as pessoas diziam leis de crente. Passou para a lei de crente, não era aceitar Jesus, né? Não era reconhecer Jesus como seu salvador, era passou para a lei de crente. Então, a gente ouvia muito isso assim: ai, o fulano B, o vizinho B passou para a lei de crente. E eu ouvia muito ele falar: se você passar para a lei de crente, você precisa ser crente de verdade. Então, ele tinha muito esse temor, essa reverência a Deus. E lá, eles tinham o hábito até hoje, em alguns lugares. Hoje não, porque hoje mora muita gente de fora, chegou muitas pessoas de fora, então é uma região muito boa, agradável, produtiva, né? Pessoas que geram emprego, é uma região muito boa lá. Naquele tempo não, era muita escassez. E o hábito deles lá era beber o álcool, né? Beber a cachaça, porque não tinha outra bebida, então era alcoolismo mesmo. Isso trouxe muita consequência para os lugares. E eles tinham o hábito de fazer festa dentro de casa. Na minha casa até que não, porque meu pai não gostava, mas a minha mãe gostava. Minha mãe, se desse brecha, ela fazia. Ela queria sempre estar no meio, ela queria sempre trazer as pessoas para dentro de casa. Meu pai não gostava muito. Mas minha mãe, ela casou muito nova, com 15 a 16 anos, teve 3 filhos, o marido deixou ela. E aí, como ela casou muito nova, quando ela viu separada, que ela casou com meu pai, ela queria curtir, viver um pouco, né? Até porque ela chegou numa região onde o costume deles era esse. E aí ela gostava de estar sempre na casa da vizinha onde tinha festa, ela queria estar, mas meu pai não gostava. Inclusive, para ir, ela me inventava umas desculpas, umas coisas escondidas. Quando ele descobria, dava conflito, confusão, discórdia e tudo mais. E para ela não ir para lá, às vezes ela inventava, arrumava uma festa, arrumava uma coisa para comemorar e trazia esse povo dentro de casa para dançar e beber. Olha, o que adianta dançar e beber? E eu vou falar uma coisa pra você que, olha, passou-se muitos anos, eu tenho 40 anos, 41. Então, só recentemente, depois que eu fui entender o mundo espiritual, conhecer sobre o mundo espiritual, que eu fui entender isso. Que eu fui discernir isso, né? Porque eu não sabia. E eu era uma menina que eu não gostava, eu nunca aprendi a dançar. Eu não gostava de festa. Eu nunca bebi. Eu bebia já adulta, mas eu já bebia assim mais... influência do namorado, ia ali, ia aqui, e tomava uma cervejinha, um vinho, mas beber mesmo eu nunca bebi. Pra beber, álcool mesmo, cachaça eu nunca bebi. Então, eles tinham um forró, amiga, um tal de forró da Gabiroba, que o forró ia pra um lado e pro outro, era aquilo ali a noite toda, ninguém aguenta. Quando acabava aquele forró, eles brincavam, era o que eles tinham pra se divertir, a cultura deles. E tinha muita criança, muita menina, né, naquela região, as meninas que nasceram ali junto comigo e foram embora depois. Eu demorei muito ainda para ir embora de lá. E a gente corria para lá, corria para cá. Eu me lembro da noite muito clarinha, quando eles estavam ali se divertindo.
E a noite muito clarinha. Tinha plantas, a gente brincava de pique-esconde e pé de jaca, tudo mais. Só que Elisângela, eu não sei, eu não consigo te explicar, eu tenho medo até de falar isso, porque isso gera assim, né? Você crê no que você quiser, amiga. Você pode crer no que você quiser, você não precisa crer na mesma coisa que eu. Eu também não preciso crer no que você, sua opinião é sua opinião, tá entendendo? E aí, mas é a minha experiência, é o que eu vivi. E a gente corria pra lá, corria pra cá, eu devia ter uns 10, 11 anos. Meus irmãos, alguns já tinham saído para trabalhar fora. Eles sempre estavam ali. Então, quando eles chegavam, eles estavam ali nessa muvuca ali dançando, bebendo, né? Inclusive, os meninos foram muito influenciados a beber muito cedo, né? Porque viam os mais velhos. E aí, naquele corre, eles dançavam, eles colocavam o som, uma fita, aquela fita que enrolava assim, colocava, eu não sei como é que é, colocava dentro do negócio, de um rádio lá pra tocar e dançar. E a gente correndo. E eu me lembro de umas 2 vezes que eu tive uma experiência assim. Vinha um pessoal de outro local, de uma outra região pra dançar, pra vir. Atravessava o rio e vinha pra poder dançar ali naquele local. Se reunia pra se divertir. E eu me lembro de uma vez, eles tá todo mundo muito dançando, muito se divertindo, e eu e as meninas correndo pra lá, correndo pra cá. E eu me lembro de ter um homem, mulher, chega a me arrepiar, de ter um homem de roupa branca, dançando. Eu não vou fazer um movimento aqui, dançando no meio das pessoas, se jogava pra lá e se jogava pra cá, e dançava realmente o movimento da música, o som da música, tudo que a música falava, ele fazia. E eu corria pra lá, a gente escondia dentro da planta, corria para um outro lugar, escondia debaixo brincando, mas eu não falei pra ninguém que eu vi. Só que eu achava, naquele tempo, que era alguém que tinha vindo do outro local pra essa festa que tava por ali bebendo, e chegou naquele momento que eu via, ele usava chapéu, eu via. E eu vi, e aí outra vez... Nessa vez eu vi assim, só que aí depois eu não dei importância, eu não contei pra ninguém. Se eu fosse contar também, minha mãe não ia acreditar ou ia inventar qualquer coisa. Não contei pra ninguém, passou muitos anos. Mas eu me lembro também de outra festa que teve, e aí apareceu uma mulher bonita. Lá tinha umas meninas bonitas, as meninas que dançavam, elas dançavam. Minha irmã mais velha também gostava de dançar. Eu nunca dancei porque eu nunca aprendi. E essas meninas dançavam, era cada menina bonita, elas vinham pra dançar. E um dia eu vi essa mulher dançando, uma mulher dançando, arrumada. E eu falei assim, e eu comecei a ficar curiosa, entendeu? Comecei a ficar curiosa, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Sabe por que eu falei o sangue de Jesus tem poder? Eu falei assim, eu falei na minha maior naturalidade, porque o sangue de Jesus, ele tem poder para desfazer toda a maldade, em nome de Jesus, toda a horte do mal. E lá naquela região, na minha terra, dentro da minha terra, tinha muitas plantações. Pitanga, laranja, manga, jaca, tudo. Num localzinho só que meu pai plantava no quintal. E aí era outra antiga casa, não é essa casa que tá lá em pé até hoje. E aí, descendo, tinha um pé de limão, né? Um pé de limão, aquele limão, um limão grandão, assim, que você espreme, sai bastante caldo. Um limão amarelo. E aí, um dia, passou isso, já acabou, tinha passado essa festa, eu já tinha visto isso, nunca tinha visto. E aí, um dia, eu estava nesse local orando. Orando não, eu não tinha hábito de orar, mas eu falava com o céu, eu tinha essa conexão com o céu. E um dia, eu tava ali com minha sobrinha pequenininha, hoje ela já é uma mulher, e ela é bem bebezinha assim de uns 2 anos, e eu tava brincando com ela debaixo desse pé de limão. Que era limpinho, né? Tinha um pé de limão, tinha um pé de jaca, tinha um pé de tanja, tinha um pé de coco, os coco baixinho. E a gente tava brincando, eu e ela. Eu brincando com ela. E aí eu devia ter uns 10 anos por aí. Uns 10. E eu tava brincando naquele região, eu falei, vou pegar limão. Os limão arriavam no chão. Quando eu fui pegar o limão, eu tive contato com uma pessoa, com um homem. Naquele tempo, eu não sei também. E aí eu falei assim, na hora que eu vi ele, eu falei, quem é você? Ele não respondeu. Na hora que ele veio falar, quando eu perguntei, eu falei, quem é você? De onde você veio? E ele não respondeu. Só que, naquela hora, ele passou a mão no meu olho. Assim, ó. Ele passou a mão no meu olho.
Você pode falar, nossa, Elissa, eu estou arrepiada. Eu vou arrepiar mesmo. No momento eu não arrepiei, porque eu não sentia nada, não tinha discernimento nenhum. E ele passou a mão no meu olho e sumiu. Na hora que eu falei, quem é você? De onde você veio? Ele fez isso aqui, ó. E quando eu abri o olho, ele tinha desaparecido. Eu contei pra minha mãe, ela não acreditou. Você vê essa menina, tá ficando maluca, falou uns trem lá. Eu fiquei assim, eu falei... E sabe o que eu falava? Eu falava Deus, eu não tinha conhecimento. Eu falava, Deus, me responde, fala aí comigo. Lá nós não tínhamos banheiro. E aí a gente usava, né, o lugar ecológico, o parque ecológico, pra gente fazer xixi, fazer necessidade. Sempre que eu ia, eu falava assim, eu tinha medo. Alguém tinha que me esperar. Eu chamava minha mãe ficava perto de mim me esperando, ou então meu irmão ia me esperar, porque eu não tinha coragem de entrar lá mais. Só que aí eu fui crescer, fui viver minhas experiências, um monte de coisa mudou, nunca mais me importei com isso. Amiga, passaram-se os anos, os muitos longos anos, com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei. Eu vivi na igreja, só que depois, deve ter uns 4 anos que eu comecei a estudar sobre o mundo espiritual. Comecei a estudar, não. O Senhor falou para mim que ele estava me chamando para esse conhecimento. E eu comecei a ler livro, pesquisar, estudar. Fiz até um curso online, né, com um profeta. Depois eu não sei se posso falar o nome, mas que eu vou colocar aqui no YouTube. E aí, foi que eu fui entender que naquela época lá da festa, eu tive visão espiritual aberta de 2 demônios, de 2 espíritos, né? Que era o Zé Pilintra, que era o demônio que consome a bebida, que usa as pessoas para beber, né? E a outra era a Pombagira, que estava ali presente naquele lugar, né? Dançando. E assim, hoje eu sou uma mulher de oração, eu vivo de oração, só que assim, é muito peso quando você se torna, né? Você mergulha no mundo espiritual, você sofre muitos ataques. E eu tive visão espiritual. E no pé de limão onde eu estava, era o anjo me dando ali, tocando em mim para que abrisse a minha visão. Mas eu não tinha instrução nenhuma, não tinha orientação nenhuma. Eu fui criada num lugar onde só tinha briga, confusão, bebedeira, né, mentirada. Então eu não ia. Como que eu ia abrir minha visão no lugar daquele? Eu quebrei foi muita cara, vendo as experiências que eu vivi, né? Então, por que eu tô te falando isso? Para que você, se você é uma mulher assim da minha idade ou mais velha, e talvez você até já sabe disso, né, com mais profundidade, você sabe que o mundo espiritual existe. Então, teve coisas na minha vida recentemente que eu só fui entender depois desses 4 anos que eu fui aprender a ler, a estudar, né? E aí o Senhor abriu a minha visão espiritual, foi me mostrar. Eu fui fazer oração por aquele lugar. Tinha coisas na minha vida recentemente que estava ligado naquele lugar. Então, amiga, eu vou te falar uma coisa. Se você veio de um meio onde teve hábitos que hoje você não entende, busque conhecimento, busque ler a palavra e busque direção do Senhor. Sabe? Eu desenvolvi algumas práticas depois que eu fiz esses cursos, depois que eu busquei esses conhecimentos, algumas aulas com base na minha experiência, do que eu vivi, né? Porque estava muita confusão no meu casamento, na minha vida emocional, na minha vida espiritual. Então, eu tenho esse conteúdo. Se um dia você quiser, se você estiver vendo esse vídeo e você quiser conhecer, você pode clicar no link, porque ele é muito baratinho, muito acessível. Algumas amigas minhas conhecidas da igreja comprou e falou, nossa, como que real, né? O mundo espiritual é real. E aí eu fiquei assim tão apavorada, né? Depois que eu descobri isso, que eu tive que fazer desligamento, eu tive que fazer renúncia, eu tive que orar por aquele lugar, por aquelas pessoas, por aquelas atitudes que aquelas pessoas tinham, as pessoas da minha casa, né? Do local onde eu morei, onde eu nasci. Era coisas horríveis que acontecia ali, que o Senhor só me mostrou depois. Então, se você gostou desse vídeo, você comenta, você compartilha, ou se você tiver aí uma opinião também, pode deixar, porque você não precisa concordar com o que eu falo, né? Mas obrigada por ter ficado até aqui no final. Eu senti de Deus compartilhar essa experiência com você. Talvez você esteja passando por isso, talvez alguma coisa na sua vida esteja dando errado, e está lá, ó, nas raízes espirituais, nas raízes, né,
na sua vida emocional tem alguma coisa dando errado. Minha vida, meu casamento mesmo foram assim, eu vivi tanta coisa horrível no meu casamento, e eu fazia tudo certo, nada, parecia que eu estava fazendo tudo errado, estava ligado lá. As ofertas, as palavras, onde meu cabelo estava, eu cortava meu cabelo e consagrava tal lugar. Entendeu? Onde a gente jogava a nossa, jogava não, onde a gente menstruava e ficava ali o sangue, muita coisa horrível. E gratidão por você ter ficado até o final. Se você quiser comprar meu curso, se você quiser comprar meu curso, não, eu te convido a acessar o meu conteúdo, tá bom? Um abraço.